Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial informação que a SIC Internacional transmite todas as semanas neste horário. Hoje vamos falar sobre eleições em Portugal e também vamos ter a oportunidade de falar sobre o percurso, o trabalho do atual Secretário de Estado de Imigração, José Luís Carneiro, que tem feito um trabalho magnífico no cargo que ocupa neste seu primeiro mandato e, portanto, trabalhando, obviamente, para que seja o governo eleito ou o partido eleito para o próximo mandato. José Luís Carneiro foi Presidente da Câmara do Baião, conhecem-no com certeza, durante 7 anos, entre 1998 e 2005. Também foi Presidente Distrital do Porto, da Federação Distrital do Porto, o PS, entre 2012 e 2014. Foi Grande Marshal do Dia de Portugal em Newark, em 2009, na altura por iniciativa do Comendador Bernardino Coutinho. E o que é certo é que, para além de várias obras e livros publicados, José Luís Carneiro veio até às comunidades e temos o privilégio de tê-lo entre nós, conversar um bocadinho com ele, a falar um bocadinho sobre o seu trabalho como Secretário de Estado, o apoio que tem dado às comunidades quando há problemas ou há portugueses com problemas espalhados pelo mundo. Isso é muito importante para quem está nesta pasta e quem defende os interesses de todos nós que residimos longe de Portugal. Muito boa noite, Sr. Secretário de Estado, é um prazer tê-lo cá. Queria cumprimentar o Luís também, claro, e agradecer-lhe a oportunidade para estar aqui convosco hoje, a dirigir-me aos portugueses e lusodescendentes que nos veem e que nos ouvem e felicitá-los pelo trabalho que desenvolvem. É um trabalho de primeira importância, de primeira prioridade, manter um programa que com regularidade faz a articulação entre os Estados Unidos e Portugal e faz a articulação entre as várias gerações e não apenas nas dimensões culturais, sociais, económicas, mas também políticas. Eu queria, portanto, felicitar o Luís pelo trabalho que aqui tem desenvolvido com toda a equipa da SIC e agradecer-lhes muito a oportunidade também que nos dão para poder aqui, em certa medida, fazer um pequeno balanço do que de mais importante se fez nas comunidades portuguesas. Sr. Secretário de Estado, é importante porque todos nós, aqui nos Estados Unidos, sobretudo, em todo este país, vemos-lo ora na Venezuela, ora na Flórida, ora na África. A pergunta que se faz, para onde é que tem andado? Vai a tantos locais, a tantos sítios onde há portugueses com problemas. Nós temos portugueses em 178 países. E, de facto, durante esta legislatura vivemos momentos muito difíceis. Nós vivemos mais de 400 situações de emergência. Estou a falar de acidentes rodoviários, acidentes ferroviários, aéreos, atentados terroristas, grandes intempéries que se abateram sobre regiões onde temos comunidades portuguesas. E queria, de facto, dizer que uma das características desta legislatura, todos o reconhecem, independentemente das simpatias político-partidárias de cada um, que o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e o Estado português esteve junto daquelas e daqueles que mais careceram da atenção e do apoio do Estado nos momentos mais difíceis. Todos sabem o apoio que demos aos portugueses na Venezuela, em momentos e em circunstâncias muito difíceis. Lembro-me de Moçambique também. Todos nos acompanharam quando foi o problema do Idai em Moçambique, aliás, num problema que ainda está a ser acompanhado, nomeadamente na reconstrução e no apoio à reconstrução de muitas das habitações que ficaram destruídas. E, enfim, em tantas e tantas situações de dificuldades. Mas permita-me que deixe ficar 2 ou 3 notas breves sobre aquilo que me parece ter sido um dos importantes contributos para a diáspora portuguesa no estrangeiro. Um dos importantes contributos tem a ver com as questões da cidadania, ou seja, foi feito um trabalho integrado para valorizar a dimensão cidadã dos portugueses no estrangeiro, fazendo com que eles se sintam em plena igualdade com os cidadãos que se encontram no território continental, nos Açores ou na Madeira. Uma dessas mudanças, uma dessas medidas de política teve a ver com a nova lei da nacionalidade. Hoje, os netos de portugueses, as terceiras gerações, têm mais facilidade em obterem a nacionalidade portuguesa. É curioso que ainda hoje, aqui na Ferry Street, pude dialogar com um antigo responsável da segurança e da polícia aqui em Newark, que nos transmitiu a vontade que tinha de obter a nacionalidade portuguesa. Por transmitir agora é mais fácil. É mais fácil desde que tenha um avô ou uma avó com origem portuguesa, e,
portanto é suficiente o registro do nascimento desse avô ou dessa avó, é agora mais fácil obter a nacionalidade portuguesa. Isso é importante também para os brasileiros. Então aí temos conhecido uma procura imensa da nacionalidade portuguesa, os netos portugueses no Brasil, para quem naturalmente, e se nos estão a ver, quero endereçar também os meus cumprimentos. Mas há uma outra mudança muito importante que tem a ver com o seguinte: nós pela primeira vez realizamos os chamados diálogos com as comunidades. Os diálogos com as comunidades têm a ver com uma iniciativa do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e, quando é possível, com outros membros do Governo, irmos ao encontro dos portugueses que estão no estrangeiro, levando os membros do Governo, olhos nos olhos, face a face, a ouvir as críticas, as sugestões, as propostas e depois procurando em Lisboa aperfeiçoar as soluções de política para esses que estão no estrangeiro. E uma outra mudança muito relevante, eu diria que é talvez a mais importante mudança desde 1976, tem a ver com o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro. Hoje já vi vários portugueses que estão a receber pelo correio as comunicações, o correio para poderem votar nas eleições em Portugal. Nós fizemos uma mudança muito profunda que foi garantir o recenseamento automático não obrigatório dos portugueses no estrangeiro. O que significou que em 2017 tínhamos 318 mil portugueses recenseados no estrangeiro e temos agora 1.450.000 portugueses recenseados no estrangeiro. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2015, tínhamos cerca de 9 mil portugueses recenseados, ou seja, 9 mil portugueses que podiam votar. Agora temos quase 60 mil portugueses nos Estados Unidos que podem votar. No conjunto dos Estados Unidos foram perto de 50 mil que passaram a ter os seus direitos eleitorais. Claro. No mundo todo, estamos a falar de cerca de 1.150.000 que, 46 anos depois de 25 de Abril, finalmente viram reconhecidos os seus direitos eleitorais. Claro. E esta mudança altera o modo como em Portugal os líderes políticos, as lideranças políticas, olham para o peso político, para a diáspora portuguesa do estrangeiro. É isso que eu ia dizer. Acho que este governo, pela primeira vez, tem tido um olhar muito frontal para a imigração. Bom, nós falei-lhe destes exemplos da dimensão da cidadania e da vida política, mas, por exemplo, podia falar também da economia. Sim, mas eu posso ir aos consulados primeiro. Faz favor. Nos consulados houve, de facto, uma dinâmica no que diz respeito à transformação do sistema. Ainda há problemas para resolver, mas houve uma agilização muito grande dos serviços consulares nos últimos 4 anos. Sim, por um lado reforçamos os meios humanos, mas é um esforço que tem que continuar. Nós sabemos bem que há dificuldades, quer em New York, quer em Nova York, quer na rede nos Estados Unidos, e aqui temos um compromisso muito claro, que é o de reforçar a rede e alargar a rede, nomeadamente no caso dos Estados Unidos e do Brasil, que são 2 países onde estão identificados pontos críticos de rede consular. O que é que significa alargar? Permanências consulares ou cônsulos honorários? E significa mesmo criar estruturas novas. Está previsto... Cônsulos honorários? Não, estruturas de carreira. De carreira. Estruturas de carreira novas, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil. Está, neste momento, uma equipa do Ministério dos Negócios Estrangeiros a fazer uma avaliação com os nossos chefes de missão para determinar os locais onde iremos promover esse alargamento. Mas, estando nós conscientes da necessidade de continuarmos com esse esforço, houve uma mudança muito importante. Por um lado, conseguimos estancar a perda de recursos que tínhamos tido entre 2010 e 2015. Nós perdemos 25% dos recursos humanos de toda a rede consular e ocorreu uma outra circunstância difícil, que foi esta, que, dado o congelamento das admissões para a administração pública entre 2010 e 2015, significa que quando começamos a abrir concursos para a admissão do pessoal para a administração pública e também para a administração consular no estrangeiro, entravam pessoas novas, mas não conseguimos vencer aqueles que se aposentavam por terem alcançado a idade da reforma. Ora, só em 2017, pela primeira vez, desde 2011, conseguimos que entrassem mais funcionários do que aqueles que saíram por aposentação. Depois avançamos também com aquilo que é um caminho muito significativo que foi feito, mas que vai ter implicações muito fortes no futuro. Tem a ver com a modernização e a simplificação da relação com os serviços consulares. Por exemplo, o cartão de cidadão é hoje válido por 10 anos. Há 4 anos atrás era válido por 5 anos. Significa menos deslocações aos consulados, menos despesa financeira. E no futuro poderá ser através dos
das novas plataformas digitais. É isso que está previsto. É isso que está previsto. Ou seja, estamos a trabalhar no novo modelo de gestão consular que permitirá, já hoje, para quem tiver a chave móvel digital, pode renovar o cartão de cidadão sem se deslocar aos postos consulares. Pode fazê-lo a partir do seu computador em casa. Avançamos também com um novo modelo de passaporte, chamado Passaporte para Passageiro Frequente, que tem mais de 16 páginas. Devo dizer que nós procuramos e ponderamos criar também um passaporte válido por 10 anos. Acontece que o passaporte português é o 5º passaporte mais procurado no mundo. O que significa que é um passaporte que está muito fora, digamos, está muito tempo em circulação, aumenta o perigo de tentativas de falsificação do passaporte. Claro. Daí que tínhamos optado pelo passaporte com maior número de páginas, portanto, durando também mais tempo. Uma outra mudança que é muito significativa, nomeadamente aqui nos países de língua inglesa. Até 2015, qualquer cidadão que fosse tratado de documentos em língua espanhola, francesa e inglesa nos postos consulares tinham que traduzir os documentos para que eles fossem aceitos nos postos consulares. Hoje, documentos de identificação civil em língua espanhola, francesa e inglesa dispensam a tradução. Isto não apenas facilitou a vida às pessoas, como evita custos muito acentuados, muito significativos, na relação com a administração. E gostava também 2 notas que são informações importantes. Uma mudança que tem a ver com o seguinte. Nós temos hoje um fluxo muito grande de portugueses em todo o mundo, que se deslocam para várias regiões do mundo. A mobilidade é uma das características da vida contemporânea. Daí que tenhamos desenvolvido uma aplicação chamada Registro Viajante. Está disponível, vão à Google, descarregam Registro Viajante e permite o quê? Permite que os cidadãos que preencham e utilizem o Registro Viajante ficam numa base de dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, recebem notificações do Ministério dos Negócios Estrangeiros sempre que há qualquer perigo que se possa colocar nas regiões onde se encontram e permitem enviar SOS pedindo apoio ao Estado português em circunstâncias de emergência. Claro. E uma outra aplicação também muito importante, também tem a ver com a tecnologia, a aplicação chamada Português Mais Perto. É uma aplicação que permite que qualquer português em qualquer parte do mundo possa aceder a uma plataforma de ensino e de aprendizagem de língua portuguesa, com recurso a um tutor à distância e que permite que possa aprender a ler e a escrever a língua portuguesa desde o básico até... Isso funciona com o luso-americano, queira aceder a essa... Qualquer luso-americano de todas as gerações. Nós temos, por exemplo, pessoas no Vietnã, na Austrália, na Nova Zelândia, a aprenderem a língua portuguesa a partir desta aplicação. Com tutor à distância. Com tutor à distância. Fantástico. Chamado Português Mais Perto. É importante, vamos voltar aos consulados, porque temos tido aqui imensas dúvidas sobre situações relacionadas com a atividade consular. Podemos informar já que o Consulado-Geral de Portugal em Newark já está, ou já tem mais um funcionário, uma nova senhora, chanceler, que veio da Venezuela ocupar este cargo aqui, reforçar este contingente de trabalhadores consulares que apoiam as comunidades aqui em New Jersey. É importante referir, e hoje tivemos essa conversa durante o almoço, conversa onde percebemos que a atividade consular mais intensa se registra de determinado período a determinado período. Portanto, fora da época de verão até ao início da época de verão. Porquê? Porque as pessoas precisam de renovar os seus cartões de cidadão, precisam de passaportes novos que caducaram, entretanto, e toda a gente quer ao mesmo tempo. E muitas vezes os consulados só têm, durante um tempo útil do dia, cerca de 45 a 50, isto em Newark, capacidade para atender essa gente. 45 a 50 pessoas. Portanto, logo de manhã, a partir da hora de abertura do consulado, as pessoas vão lá, inscrevem-se e já não têm que fazer apontamentos, embarcações para conseguirem tratar dos seus problemas. Se não conseguirem nesse dia, no dia a seguir têm essa possibilidade. Mas há um reforço do pessoal consular aqui em Newark e tem havido um grande esforço desse mesmo pessoal consular e do próprio cônsul, obviamente, para responder às necessidades dos imigrantes. É importante referir que ainda há muita coisa por fazer nos consulados, sobretudo em relação às permanências também, não é, Sr. Secretário-Chefe? Sim, eu queria dizer que nós nos Estados Unidos fizemos um reforço em Washington, fizemos um reforço em Nova York, fizemos um reforço em Newark e fizemos também um reforço em Boston. Mas para além do reforço de meios humanos, que tem que continuar, claro. Portanto, há um esforço também de modernização tecnológica. Isso é o que falta fazer, é continuar a reforçar. Sim, que tem que, portanto, tem que continuar a ser feito, mas, ao mesmo tempo, há depois respostas que têm vindo a ser desenvolvidas, nomeadamente as chamadas permanências consulares. As permanências consulares
trata-se da saída de funcionários dos nossos postos de carreira que se deslocam aos pontos mais afastados da rede e dos pontos da rede para atender e prestar serviços aos cidadãos que precisam desse apoio. Nós devemos dizer que, para ter uma pequena ideia, no ano de 2018 nós realizamos quase 600 mil quilómetros de deslocações em todo o mundo para ir aos pontos mais recônditos dos portugueses que carecem desse apoio. E queria dizer que desde 2015 para cá temos estado a aumentar o número de atos consulares a uma média de 100 a 150 mil atos por ano. Ou seja, nós chegamos em 2018, 2017, 2018 a cerca de 2 milhões de atos consulares. O que mostra bem, digamos, o esforço que tem vindo a ser feito. Mas eu diria que há um esforço que agora constituirá a grande preocupação em relação aos consulados para a próxima legislatura, se merecermos a confiança daqueles que nos estão a ouvir, e que tem a ver com o seguinte. Por um lado, avançar com um novo modelo de gestão consular, o que significa que no futuro, muito breve, teremos um centro de atendimento consular também que se vai aplicar aqui aos Estados Unidos, que vai preparar a ida dos cidadãos ao consulado, por forma a que, quando forem ao consulado, todo o seu atendimento esteja previamente preparado. Em segundo lugar, garantir que um número cada vez maior de atos pode ser feito a partir do computador de casa ou a partir do telemóvel, sem deslocação aos postos consulares, sem essa necessidade da deslocação presencial. Mas depois também, como há pouco o Luís fez questão de sublinhar, nós temos vindo a desenvolver um esforço dos consulados honorários, alargando os poderes dos consulados honorários. E sobretudo da Flórida. Deixa-me mencionar o caso da Flórida, porque a Flórida é um aspecto muito importante. Pensa-se que haverá, neste momento na Flórida, provavelmente entre 40 a 50 mil portugueses. Isto em toda a Flórida. Mas o sul da Flórida tem, de facto, um volume enorme de portugueses que ali residem. E muitas vezes tem alguma dificuldade de deslocação até Palm Coast, onde está instalado o consulado honorário. No entanto, foi feito um esforço novo e já temos uma nova cônsula honorária em Miami, o que facilita, sem dúvida, o trabalho das pessoas que evitam, assim, ter de deslocar a Palm Coast e irem até Miami resolver os seus problemas consulares. Permita, Luís, que transmita que essa é uma jurisdição consular que vai ser objeto de reforço da resposta no futuro, se ganharmos as eleições e se tivermos, digamos, responsabilidades neste domínio. Assim como uma outra área dos Estados Unidos muito importante, que é toda a área do Bedford, Rhode Island. Rhode Island foi uma estrutura que foi sendo esvaziada ao longo do tempo e constitui preocupação do Governo reforçar a capacidade de resposta dessa jurisdição, na medida em que temos grandes comunidades nestes locais que precisam de ter um outro nível de atendimento do Estado português. Este tem sido o trabalho do Dr. José Luís Carneiro, nos últimos 4 anos, sólido, bem definido. No entanto, agora vamos para uma outra área. A área onde que vamos abordar a partir de agora será a questão das eleições que vão ter lugar, como sabem, em Portugal no dia 6 de outubro. Acho que quase toda a gente aí em casa já recebeu um envelope aqui está um envelope que chega. Dentro deste envelope está um outro envelope verde e está um boletim de voto, que é este, que tem exatamente os 21 partidos que concorrem às próximas, candidatam às próximas eleições legislativas. São 21 partidos, obviamente que nem toda a gente vai votar nestes partidos, tenho a certeza absoluta, porque a maior parte deles as pessoas nem conhecem. Não conhecemos os programas, nem conhecemos os próprios partidos. No entanto, há os chamados partidos tradicionais, que as pessoas estão habituadas a votar na imigração, mas a opção da escolha fica feita aos 21 partidos que constam deste boletim. 1,5 milhão de votos. Esse é um esforço enorme que foi feito por este Governo. Eu queria dizer que o esforço, em primeiro lugar, de criar o recenseamento automático. Como disse, permitiu que 1.150.000 que não estavam recenseados passassem a estar recenseados. A própria notificação por altura do recenseamento automático significou um investimento de 7 milhões de euros. Ou seja, notificar todos os portugueses no mundo, dando-lhe conta de que iríamos avançar com o recenseamento automático, mas se não quisessem ficar recenseados automaticamente, porque ele não é obrigatório, poderiam sair do recenseamento. E em qualquer altura podem voltar a entrar no recenseamento. Tem que depois, nesse caso, se deslocarem aos consulados. Para os portugueses que têm
portanto, tinham o antigo bilhete de identidade vitalício, e se caso estivessem recenseados, não têm que proceder de forma diferente. Continuarão a mantê-los e é válido, portanto, esse bilhete de identidade. Mas, agora, como estava a ser explicado, é muito importante que todos que estão a receber o boletim de voto em casa possam proceder no sentido de, como aliás, há um pequeno vídeo de 1 minuto e 49 segundos que está disponível no portal e no Facebook do Consulado-Geral de Newark e nos outros postos consulares e também no portal das comunidades portuguesas. E esse pequeno vídeo explica em 1 minuto e 49 segundos como se deve proceder. Mas há um dado que é muito importante. Para além de preencher o boletim, e é preciso uma cópia... Atenção, uma cópia do cartão de cidadão. Isso. Fotocópia. Tão simples como... Ou seja, o boletim de voto, se me permite, Luís, sim. O boletim de voto é, pronto, fazem a vossa descarga do voto, dobram-no em 4 e colocam, portanto, no interior do boletim. Depois, e fecham este boletim. Exatamente. Há aqui tem que dobrar um picotado e fecham o boletim. Entretanto, tiram uma fotocópia do cartão de cidadão. Vamos imaginar que isto é uma fotocópia do cartão de cidadão e dobram também a fotocópia, também dobram 2 vezes. E não colocam, isto aqui fecham. E colocam separado. Em separado. Pronto, a explicação está dada. Colocam aqui, portanto, junto deste boletim. Entretanto... As pessoas já me perguntaram como é que se fecha este envelope. É muito simples. Não é preciso colar. Pode colá-lo, mas não é preciso. Colar, mas colam... Sim, claro. Colar. Mas pode ser esse em vez de recortar. Tem, portanto, já aqui o selo, porque agora está pago, porque sei que os Correios, quer aqui, quer no Brasil, não conhecem este modelo. Sim, claro. Mas é só colocar dentro selo pago, da caixa do correio. É só colocar dentro da caixa do correio e enviar para Portugal. Aliás, só agora eu próprio fiquei a saber que, em vez de recortar e colar, não. Pode envolver o envelope verde e pode exatamente fazer isto. Colá-lo aqui isso mesmo. E automaticamente está pronto para ir para o correio. Não se esqueça, é do cartão de cidadão, que é muito importante. Em relação ao Partido Socialista. O Partido Socialista fez 4 anos de governação, que tem sido, numa análise total, muito positiva, porque se não está perto, está quase a garantir a maioria absoluta. Mas isso é sinal evidente que o partido tem tido uma convergência em muitos setores da vida portuguesa que são muito importantes, como a saúde, a economia, o desenvolvimento, tudo isso é importante. Como é que vê a próxima legislatura, no caso de serem maioria absoluta ou de não serem maioria absoluta? O trabalho vai continuar? Bom, é fundamental dar continuidade ao conjunto das políticas públicas desenvolvidas. Eu diria que há aqui 3 ou 4 elementos muito importantes. E para aqueles que nos estão a ouvir, nomeadamente os portugueses e luso-descendentes nos Estados Unidos da América, é muito importante ter a consciência de que o Partido Socialista é um partido do centro, que fundamentalmente procura aliar a iniciativa privada, a liberdade, a autonomia, com a justiça social. Ou seja, é um partido que procura o equilíbrio entre estas duas dimensões. Cidadão, claro. Durante esta legislatura, fundamentalmente o que se conseguiu demonstrar foi que era possível fazer crescer a economia, não apenas baseado nas exportações, mas naturalmente com o crescimento das exportações, simultaneamente com o estímulo do consumo interno, o que fez aumentar o emprego. E o aumento do emprego permitiu receita que foi fundamental para financiar, nomeadamente, a segurança social. Ao mesmo tempo, conseguimos diminuir o déficit. Estamos praticamente num equilíbrio orçamental, o que é único desde 1976. O que significa que, se continuarmos com este ritmo de consolidação orçamental, na próxima legislatura teremos condições para que, com o superávit orçamental, baixarmos a dívida pública, que é um objetivo fundamental. E, ao mesmo tempo, o país cresceu economicamente, temos hoje necessidades de mão de obra e lançámos uma campanha muito forte, chamada Programa de Regresso, para aqueles que desejam regressar a Portugal. Não só, também para os filhos dos imigrantes que querem continuar os seus estudos académicos. Isso mesmo, ou seja, há hoje o chamado Programa de Regresso, podem consultar o programa na internet, está disponível, chama-se Programa Regressar, tem incentivos fiscais, em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2019, e que permite que cidadãos que decidam regressar a Portugal em 2019 e 2020, durante 5 anos apenas pagam 50% sobre os seus impostos. Tem ajudas. E tem depois ajudas à mobilidade, nos custos de deslocação para o país, para Portugal, e há também uma linha de apoio ao investimento no nosso país, que está a ser trabalhada pelo Ministério da Economia, para entrar
em vigor o mais rapidamente Também possível. em relação aos jovens que pagam aqui 8, 10, 15 mil dólares pelas suas propinas aqui nas universidades americanas, em Portugal, essa quantia não chega nem aos 1.000 euros, o que é de facto... São cerca de 800 euros, aliás, 800 euros. Nós estamos entre as melhores universidades europeias. Exatamente. E há uma cota especial para os filhos dos emigrantes e para os netos de emigrantes. Temos 7% do total dos alunos no ensino superior e basta que vão também ao site do Ministério do Ensino Superior, ou Direção-Geral do Ensino Superior, têm todas as informações, ainda podem concorrer agora na segunda fase, e era muito importante porque é uma forma de se revincularem a Portugal e, como disse o Luís, com propinas, estamos a falar de cerca de 800 dólares por ano, quando aqui se paga às vezes 12, 60 mil... 15, 20, 30 por semestre. Estava a cerca de 60 mil dólares, 70 mil dólares por ano. Sim. Pronto, são boas oportunidades que se abrem num país que, felizmente, hoje está a viver um momento muito positivo. Claro. Pronto, vamos voltar ao voto. Não se esqueça, o Dr. José Luís Carneiro é membro do Governo e é membro do Partido Socialista. O Partido Socialista surge do terceiro lugar, ele não o disse, mas eu digo, surge aqui no terceiro lugar do boletim de voto. Portanto, se for essa a sua opção, basta preencher este quadradinho que aqui está, colocá-lo, como já disse, dentro do envelope, fechá-lo, enviar, colocar no correio, não tem que pagar selo, é muito importante, e votar, porque a sua participação, mesmo longe de Portugal, é muito importante, porque todos nós estamos ligados umbilicalmente a Portugal, porque não só por ser a nossa terra, o nosso país, mas porque à distância temos uma coisa muito grande, começa por essa saudade. Essa saudade também se mata quando nós colaboramos e participamos nas iniciativas que se geram em Portugal. Portanto, Dr. José Luís Carneiro, foi um prazer muito grande. Muito obrigado também. E essa explicação foi detalhadíssima e foi, de facto, importante para quem está connosco nos Estados Unidos. E, portanto, já sabe, onde quer que esteja, trabalhando para si, é importante que participe nesta ação do voto. Portanto, envie já para o correio. Preencha o tal cantinho que o Dr. José Luís Carneiro lhe disse para preencher e participe, assim, das eleições em Portugal. Foi um prazer. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. Assim em casa. Voltamos na próxima semana. Foi um prazer estar consigo. Boa noite.